Você já ouviu falar sobre a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ou mais conhecida como o SAL? Acontece que essa teoria ficou bastante conhecida quando o Cabo Daciolo falou a respeito dela durante um programa de TV. Porém, o Cabo Daciolo não inventou essa teoria, inclusive ela já existe desde 2001. Mas você sabe de onde surgiu essa teoria e quais são os seus planos? E como ela irá unificar a América Latina? É isso que eu irei abordar nesse vídeo, então fique até o final do vídeo para você saber um pouco mais sobre a teoria. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, pois assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda meus vídeos para mais pessoas poderem assistir também. Também não esqueça de deixar sua opinião abaixo e um comentário dando sugestões para os próximos vídeos. Então galera, espero que vocês gostem desse vídeo e sem mais demora, bora para o vídeo. Antes de entrarmos nesse assunto, preciso deixar bem claro que essa é uma teoria da conspiração, e estou apenas mostrando a vocês, e não obrigando ninguém a acreditar nela, e vai dar consciência de cada um se quer acreditar ou não, beleza? Como surgiu a SAL? Ao contrário do que muitos pensam, que o termo SAL surgiu de alguma sociedade secreta comunista ou socialista, na verdade, o termo surgiu como se fosse uma brincadeira. A socióloga brasileira Maria Lúcia Victor escreveu um artigo onde ela se referia aos intelectuais e alguns políticos de esquerda que estavam criticando a área livre de comércio das Américas, ou mais conhecido como a ALCA. Pois para quem não sabe, a ALCA foi uma proposta feita pelo governo americano em 1994 para todos os países da América, tanto a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ou seja, a América completa, onde o principal objetivo era unificar toda a América em um bloco econômico, com exceção de Cuba. Para os países que estiverem dentro da ALCA, não haveriam taxa alfandegária entre os países, ou seja, as empresas poderiam importar produtos de qualquer país que está dentro desse bloco econômico e não pagariam imposto sobre a importação. Para vocês que não sabem, a empresa quando vai comprar em outro país, ela tem que pagar uma taxa de importação, e essa taxa acaba caindo no preço do produto, ou seja, o produto chega bem mais caro do que ele deveria ser. Muitos produtos que são americanos, do Chile ou qualquer país da América, iriam chegar bem baratinho na sua casa, então seu iPhone ia chegar bem baratinho para você, e com essa união, a ALCA se tornaria o maior bloco econômico do mundo, e duraria até 2005, ou seja, ela começaria em 1994 e só ia terminar essa relação da América todinha em 2005. Já em 2001, o ex-presidente Lula, que na época tinha bastante popularidade aqui no Brasil, estava concorrendo nas eleições, e nessa época ele criticou a ALCA, porém ele defendia a união da América Latina com um viés socialista, e isso acabou gerando um clima na época onde a extrema-direita era a favor da ALCA e a esquerda defendia a união da América Latina com um viés socialista. Então a socióloga brasileira aproveitou esse clima e publicou o artigo com ironia crítica da esquerda, onde ela dizia que a União da América Latina se chamaria a União das Repúblicas Socialistas da América do abreviando o SAL. Como seria o país o SAL? A SAL basicamente iria englobar desde o México até a Argentina, tirando algumas colônias como a Guiana Francesa e alguns países que são ligados a outros países como Porto Rico. Essa união contaria com 20 países e teria como base o regime da União Soviética. Provavelmente todos seriam obrigados a falar o espanhol, justamente por quase toda a América Latina se comunica nessa língua. Então para nós que somos brasileiros, provavelmente veríamos cursos de inglês e o inglês que é ensinado na escola sumindo aos poucos. De hora para outra seria obrigatório estudar espanhol nas escolas. E também só haveria cursos de espanhol disponível. Olhando para um outro lado, seria o país com o maior território do mundo. Sim, até mesmo maior do que a própria Rússia, que hoje é o país que tem o maior território do mundo. Em relação ao PIB, ocuparíamos a 5ª posição no ranking dos países com maiores PIB do mundo. Porém, teria aquela velha história do socialismo. Você tem que considerar o seu líder como um deus, não poderia falar nada contra ele, ou seja, não teria a liberdade de expressão, e toda a riqueza do país ficaria na mão dos membros do governo, e a sociedade iria passar fome e ter que trabalhar para sustentar a alta classe. Como no caso que está ocorrendo na Venezuela, na Coreia do Norte e também em Cuba. Provavelmente você daria adeus ao McDonald's, Coca-Cola, Burger King e outras marcas que são de outros países. Porém, você veria membros da alta corte usufruindo dessas marcas. Ou seja, você vê um cara lá do governo usando um Louis Vuitton, um tênis da Oakley, um tênis da Nike, e a sociedade teria que ficar usando as marcas nacionais com a logo da SAL. Cabo Daciolo e a SAL. A SAL só ganhou tanta repercussão quando o Cabo Daciolo começou a falar dela nos vídeos. E durante 2028, quando estavam ocorrendo os debates entre os candidatos a presidente da república, um desses debates que estava acontecendo era entre o Cabo Daciolo e o Ciro Gomes. E durante o debate, o Cabo Daciolo acusou o Ciro Gomes de ser um dos fundadores do Fórum de São Paulo. Para quem não sabe, o Fórum de São Paulo é a união dos partidos e governo socialista. Quando eu pesquisei a respeito do Fórum de São Paulo, estava descrito que foi fundado pelo Fidel Castro e o ex-presidente Lula. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Fórum de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal?
O senhor tem para dizer? O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? E também durante o debate ele abordou sobre a USAL, pois querendo ou não, até faz um pouco sentido o Fórum de São Paulo evoluir para a USAL, outro nome qualquer que une a América Latina. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando à nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira maior economia do mundo. Porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para um lado bom, a seleção ussalense de futebol seria a melhor do mundo, contaria com Messi, Neymar e Suárez, ou seja, aquele trio que jogou muito bem no Barcelona iria destruir nas Copas do Mundo, e provavelmente se a única coisa que a USAL ia ganhar era a Copa do Mundo, ou seja, estaria cheio de troféu e o país estaria uma bosta. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e o comentário abaixo, um beijo no tio biscoito, valeu, falou e fui!